Opa, seja bem-vindo a mais um podcast depois desse tempo todinho, hein? Estou de volta, será? Lembre-se de seguir o Slip Slop no Spotify e se inscrever no YouTube, para caso alguma coisa dessas aconteça ou renasça das cinzas, você consiga ter acesso ao vídeo sem que eu precise divulgar ou chegar até você. Hoje, ao lado do meu consagradíssimo companheiro e idealizador desse podcast, Vitor Calil, mais uma vez com o melhor companheiro aí de conversas, que tá sempre comigo e que ajudou a criar isso aqui, né? Saudações, cara. Esse canal aqui foi construído à minha presença, né? Então, com certeza. Nada mais do que voltar comigo, né? Bom, hoje, como vocês estão vendo pelo título, talvez seja um pouco vago, né? Só pela expressão escola acabou e agora? É justamente isso, no ponto de vista e perspectiva de dois estudantes. Vitor pode falar um pouco mais da questão dele se ele quiser, né? Mas eu ainda cursando ensino médio e Vitor já terminando o dele, a gente vai falar um pouco sobre... desempregadíssimo, né? A gente vai falar um pouco sobre tudo que envolve essa questão das carreiras profissionais, sobre como isso afeta a gente desde criança, o que a gente pode fazer, quais são as dicas para essas pessoas que se preocupam muito, quais são as causas, quais são as consequências e tudo mais. Então, o primeiro tópico é a preocupação premeditada desde a infância sobre esse futuro profissional. Você gostaria de começar? Cara, quando você fala nisso, a primeira coisa que a pessoa pensa parece meio assim exagerado, mas se você parar pra pensar no fundo, isso é muito real, sabe? A sociedade, a família, todo mundo, né, já tá enraizado na população que você tem que ter um futuro. Não interessa o que você tem que fazer, mas você tem que ter um futuro. Ninguém fala assim, você não pode ser ninguém, né? Não necessariamente você precisa ser alguém grande na vida. Por exemplo, minha mãe nunca, entrando no tópico já, minha mãe nunca foi uma pessoa que falou, você tem que ser alguém grande, né? Você tem que fazer uma coisa, você tem que mudar o mundo, não. Mas ela sempre falou, você tem que buscar alguma coisa na vida. Desde que seja pequena, mas que você se realize, sabe? E, essa necessidade de realização é uma coisa que chega a ser distinta, assim, animal do ser humano, um ser humano pensante, claro. E, eu diria que uma das melhores formas de você se realizar hoje em dia seria você se formar no que você quer. Só que, nesse quesito, que é uma coisa que eu creio que a gente vai falar muito, muitas vezes você não tem a possibilidade de seguir o que você quer, né? É o famoso, quero fazer uma coisa, meu pai não deixa. E se a gente for falar desde criança, como isso é uma visão que é construído sempre e é sempre colocado na nossa cabeça, isso pode acabar até afetando de forma negativa o crescimento da pessoa, né? Porque você começa a se sentir pressionado a querer fazer alguma coisa. Muitas vezes a pessoa nem quer estudar, nem quer fazer alguma coisa no sentido acadêmico. Ele quer vender uma arte pela necessidade de se provar como alguém bem-sucedido, que infelizmente hoje em dia seriam, né, a maioria dos cursos que pagam bem. As pessoas vão crescendo sob essa necessidade de ter que fazer alguma coisa, né, principalmente faculdade. A gente pode falar que quando uma criança não quer ir para a escola, qual é a primeira coisa que a sua mãe, sua avó fala? Não, você tem que ir para a escola para ter um futuro. Mas nunca tem um meio termo entre isso, sabe? Nunca tem, você vai para a escola, você faz isso e vira bem sucedido. Não. A lista do a fazer é, vá para a escola, número 1. Número 2, seja bem sucedido. O que vem entre isso? Ninguém sabe. E nunca é, nunca é mostrado para a criança o que isso precisa ser. Isso é uma perspectiva maravilhosa, porque... Sobre o que você falou, eu tenho duas coisas a adicionar, a anuir. Porque, primeira delas, como você falou, que falam sempre quando você é criança, desde que você é criança, começam a reafirmar coisas, ou então impor você que você precisa ter um futuro, aquele negócio do futuro já premeditado. É como se fosse um paradoxo, né? Porque o futuro a gente não... Abrindo um parêntese aqui... Porque o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, né? O futuro é algo incerto, é algo impossível. Mas, automaticamente, quando essas pessoas falam, estude para ter um futuro, é como se aquele futuro já existisse e para você alcançá-lo, você tem que estudar. Então é muito louco isso, sabe? Meu futuro é ser... Ele não necessariamente precisa ser específico, especificamente um advogado, mas, empregos que são comumente aceitos e venerados, advogado, médico, engenheiro civil, essas coisas, qualquer tipo de engenheiro. Né? De maneira convencional, que você precise de um monte de diplomas universitários, é realmente um paradoxo.
E fechando parêntese, você pode perceber que, tipo, é um ato bem comum. Você, quando crianças, gostar de fazer coisas, sabe? Você gostar de experimentar coisas, gostar de aprender, gostar de fazer tudo, né? Porque, na verdade, o nosso brilho como criança é que a gente não sabe como nada funciona. E é isso que torna a vida maravilhosa. É isso que faz as crianças felizes, imparáveis e enérgicas, porque elas não sabem de nada. E, tipo, mais cômico que isso soe, mas é verdade. A vida é um brilho porque elas não sabem que aquilo precisa de algum pretexto, ou então precisa de um complemento ou de um uso futuro, sabe? Uhum. Uma criança, quando ela pinta, quando ela usa tintas para desenhar num papel ou numa tela, ela faz um monte de coisa ali. Ela não tá preocupada em desenvolver a técnica dela, ela não tá preocupada em seguir uma rotina de prática, ela não tá preocupada em aplicar o currículo dela nessas empresas de arte, ou então de qualquer aspecto. O que ela quer? Apenas ver o que as cores fazem. Tipo, ela só quer jogar aquele monte de coisa ali na tela para ver. Caramba, se eu juntar essa cor com essa cor, jogar. O que acontece? Se eu espalhar pra cá e se eu fizer uma linha, tipo, a criança ela tá sendo a coisa mais genuína do mundo. Por isso que ela aprecia a arte dela, independente, entre aspas, da qualidade dela, né? Já que a arte ela é subjetiva. Mas, tipo Sim. assim, independente dos pré-conceitos que a pessoa coloque na arte. Isso é bonito, isso é feio, e isso é tudo mais. A criança não tá prestando atenção nisso. E você pode prestar atenção que quando criança, você vê os adultos falando: nossa, você tá dançando, vai ser dançarino no futuro? Tipo, Sim, caramba, eu não cara. posso fazer nada. Tipo, aí você vai lá, joga um joguinho, passa, sei lá, 1 hora jogando um joguinho. Aí fala, vixe, você vai ser o quê? Quando crescer, já converge pra isso. Tipo, você não pode nem passar um tempo de lazer, que a única preocupação é tipo, ei, mas por que você não tá focando no seu futuro? Aí era bom você falar, tipo, porque não aconteceu ainda. Isso é muito Porque eu tô real, no cara. presente, Isso sabe? é muito Tipo, real. Às vezes a criança até comenta, tipo, nossa, bombeiro é legal, né? E a pessoa já chega assim, ah, então você vai ser bombeiro, sabe? isso. Não, e desde criança você vai crescendo e às vezes você até escolhe, ah, eu vou ser bombeiro. Você nem sabe se quer ser bombeiro. Começa a iniciar, tipo, às vezes uma conversa como se fosse algo clássico, nostálgico, construtivo, sabe? Que de vez em quando você vê esse tipo de conversa em seriados ou então em filmes, tipo assim, ah, você sabe do que precisa para ser um bombeiro? Aí a criança, tipo, eu não sei, mas eu adoraria. E aí, tipo, um cara é um bombeiro, ele conhece alguém que é, e aí ele começa a mostrar as coisas de bombeiro, e a criança, uau, se interessa e tal. Sim, sim. Mas aí, nas poucas das ocasiões, isso talvez até funcione, porque a criança acaba construindo um brilho único com aquilo e ela acaba cultivando aquilo por muito tempo. E aí pode até findar e ser um negócio que vai trazer felicidade a ela. Mas por outro lado, pode ser uma chatice. Ninguém nunca se perguntou isso. Ela Sim. pode, tipo, só ter, caramba, deve ser legal ser bombeiro. Aí nos próximos 3 anos da vida dela é, tipo, ela indo em viagens ou então em mini excursões, né? Tipo, com um tio bombeiro pra ele mostrando as coisas. Tipo, caramba, eu falei uma vez há 3 anos. Tipo, não eu tava brincando, assim como eu Sim, imagino sim. várias coisas. Aí a criança vai lá, começa a pintar, fica pintando por uma semana, muito tempo, porque ganhou uma coleção nova, alguma coisa. Aí já falam, vixe, vai ser pintora quando crescer. Tipo, meu Deus do céu, você não pode fazer nada. Sim. Doido, isso é tão prejudicial que isso pode acarretar problemas na mente da pessoa. Tipo, ela começa a gostar de uma área do que ela tá estudando. Aí ela pensa, caramba, essa área é muito legal. E aí já tem aquele pretexto de que ela precisa se dedicar naquilo muito. Beleza, se essa é a matéria que eu menos odeio, então é nela que eu tenho que jogar todas as minhas forças para poder me formar nisso. Tipo, isso é triste. Você não pode apreciar as coisas pela simplicidade que elas são, pelo conhecimento que elas são, né? Nesse caso da escola. E aí depois, se você se interessar por outras coisas, tipo, que não tem nada a ver com escola, tipo, você começa a gostar muito daquilo e aí sua cabeça já começa a ruminar. Meu Deus, será que eu vou ter que ser isso quando crescer? Eu vou ter que me tornar? Já que eu sou bom nisso, já que eu tô conseguindo, eu tenho uma aptidão pra isso. Porque é bom a gente diferir o conceito de aptidão e de talento. Porque talento eu acredito que seja um mito, O talento é não uma existe. palavra pra omitir trabalho duro das outras pessoas e poder venerar elas de maneira mais fácil. Talento é até um tema que é muito bom ser discutido em outro podcast. Tipo, Ou ainda querendo implementar que as pessoas nascem para certas coisas e outras não. Logo, se você, entre aspas, é um fracassado, você tem que aceitar isso e tem que manter quem tá no topo no topo. Isso é uma política horrível. E aptidão, o significado aí, oficial deve ser outro, mas ao meu ver, aptidão tem a ver com a sua facilidade em concatenar as coisas, sabe? Que
que referem àquele assunto. Então, seja música, seja escultura, tipo, você tem aptidão à escultura. Significa que quando o assunto escultura é falado, você presta mais atenção. Ou então, quando você vê esculturas, você sente, tipo, uma emoção maior, uma emoção diferente do que a maioria das pessoas sentem quando vê uma escultura. E aí você acaba crescendo, gerando um apreço por aquilo, sabe? Você fica tendo apreço pelas esculturas e você começa a prestar atenção nas habilidades, estudar muito. A aptidão é quando o seu trabalho duro é imperceptível para você mesmo, tipo, você trabalha duro, mas no final daquilo você se sente bem. Você não se sente desgastado, você se sente exausto, mas é uma sensação de fadiga muito relaxante, sabe? Então isso que é ter aptidão. Mano, o que você falou se enquadra muito também numa visão de uma conversa que a gente teve há uns anos, na verdade, quando a gente ainda estudava junto, certo? A gente acabou discutindo sobre essa história de humanas, exatas, naturezas, que eu lembro que a sua visão, não sei hoje em dia, mas naquela época era, eu não acredito nisso, né? Para mim existe escola e existem matérias. Se você gosta de estudar, você pelo menos vai gostar de estudar. Você pode ser melhor em alguma coisa, claro, mas tipo, no geral você vai curtir tudo, se é que você me entende. E eu lembro que a gente teve uma conversa assim, isso se enquadra bastante nisso, cara. Não falando diretamente na conversa que a gente teve, mas se você pensar assim na mente de uma criança, por exemplo, você é uma criança que você tem uma mãe e ela trabalha com uma área extremamente de humanas, entre aspas, né? Então, aqui em casa sempre foi um contato muito grande com matérias como história, geografia, sociologia, filosofia, entre outras. Então, desde criança, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar esses tipos de matéria. Ao passar dos anos da minha vida escolar, eu fui criando um bloqueio com outros tipos de matérias, como biologia, física, matemática, química, porque na minha cabeça existia o fato de eu sou bom em humanas, eu sou ruim em exatas. E isso talvez tenha bloqueado um mundo inteiro de possibilidades que poderiam acontecer, que eu poderia trabalhar com essas matérias, entendeu? Um farmacêutico, um médico. Eu não consigo, eu simplesmente não entra na minha cabeça um futuro em que eu faça isso. Só que é muita pena porque com certeza era possível, sabe? Claro, uma pessoa, como você falou, na questão da aptidão e do talento, digamos assim, do dom. Claro, existe aptidão para que eu estude aquilo que eu gosto e seja uma coisa legal, mas com certeza, tipo, não é uma coisa boa você bloquear as outras possibilidades. E quando você chega para uma criança e fala, você é bom nisso, a criança vai começar a pensar muito, então eu sou bom em história, eu quero ser historiador, eu Vira quero uma fazer crença alguma coisa. limitante, né? Exatamente, e ela vai crescer com esse ideal, sabe? E aí o que vai rolar? A criança muitas vezes, num caso hipoteticamente bem ruim, né? A criança muitas vezes vai crescer, ela vai escolher alguma coisa que ela não vai conseguir atingir, não vai conseguir conquistar, seja passar numa faculdade para o que ela queria, seja conseguir ser um profissional bem sucedido, né? Ela não vai conseguir se dar bem naquilo. E ela vai começar a pensar, onde foi que eu errei? Só que muitas vezes, aquilo não era para ela, sabe? Ela não abriu a mente para conhecer outras coisas. Na nossa sociedade, como você falou, a pessoa só vai olhar para o que dá dinheiro. Muitas vezes é assim. Você não vai pensar em ser um professor, sabe? Você não vai pensar em ser um artista. Não, milhões e milhões são artistas, você não vai conseguir, sabe? É isso que você ensina para as crianças hoje em dia. Não é algo bom, mas infelizmente, a nossa realidade. Então, essa divisão é uma coisa absurda, sabe? Na minha visão. E eu sofro disso, até hoje. Cara, muita gente. Uma coisa que em volta dessa preocupação de você ter que fazer isso enquanto outras pessoas já conseguem, ou então você não ter possibilidades para entrar no mundo da arte, né? Tipo, especificamente nessa situação falando. Porque pode ser para qualquer coisa, né? Não necessariamente arte. É porque a arte acaba sendo hoje em dia ela é tomada como profissão, claro, né? Sim. E muitas vezes os poucos aqui conseguem gerar muito dinheiro em cima disso, em cima de música, em cima de filme, essas coisas. E o resto, tipo, fica desvalorizado. Tipo, o pessoal do teatro, o pessoal de música, assim, meio despretensiosa, então que gostaria de tocar em shows, em cantos pequenos, assim, é muito difícil, porque
acaba que a renda é menor do que quem trabalha com tecnologia, ou então quem trabalha com nessas áreas já renomadas. Ah, E isso é uma preocupação porque, se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente olha para as pessoas que exercem tais funções como apenas aquilo que elas fazem. Então você acaba até se espantando quando você vê alguém, tipo, engenheiro civil tocando música. Você vê um vídeo do engenheiro civil tocando piano lá, tocando muito bem. Sua mente fica processando, fica confusa. Tipo, peraí, como assim? Ele não era engenheiro civil? Logo, ele não é capaz de fazer nada da vida dele que não seja trabalhar com engenharia civil. Tipo, e a pessoa, a vida tá aí pra isso, sabe? Pra você viver, pra você ser, tipo, ironicamente, pra você ser criança, que simplesmente faz as coisas por gostar, por ter interesse, por ter curiosidade. Essa é a diferença das crianças pra nós, tipo, civilizados que já estão inseridos na sociedade há muito tempo, já estamos adeptos dos seus costumes há muito tempo. A gente não tem mais essa curiosidade, porque o que foi colocado na nossa cabeça é que aquilo é aquilo e pronto. Então, se você atua muito bem, você não pode tocar muito bem, você não pode ser músico. Como você é músico se você é ator? Isso não funciona. Aí você fica confusa. E o ponto que eu queria chegar nisso é que isso acaba sendo triste, né? Prejudicial com para a mente das certeza, cara. pessoas. E principalmente de pessoas como nós, né? Nessa transição aí extremamente próxima com essa vida futura que a gente vai ter como adulto e inseridos em trabalho, em mercados profissionais e tudo mais, saindo dessa questão da adolescência e dos estudos. Então é como se esse tempo já tivesse perdido, é uma sensação horrível de caramba, já é tarde demais. Eu não me dediquei àquilo que seria minha profissão há tempo suficiente. Às vezes um pensamento que acaba entrando na mente da pessoa, né, de maneira intrusiva, será que eu estou fazendo isso de maneira produtiva? Ou será que eu estou fazendo isso só de maneira recreativa? Sabe, talvez tenha ficado um pouco confuso, ou então meio vago, mas explicando de maneira mais minuciosa. Se você está fazendo de maneira recreativa, você não está se preocupando com nada. Você está fazendo aquilo pelo simples ato de fazer e por gosto pessoal. Pode caracterizar como um hobby, pode caracterizar como uma situação ou então uma experiência que você quis ter naquele dia, que não pretende manter, mas nós somos livres para isso, né? Ou se é de maneira educativa. Se você vai ler livros ou vai escrever livros com a intenção de ficar bom naquilo para ver se você consegue ganhar migalhas e viver. Você vê que tudo é centralizado ao redor do capitalismo, de ganhar dinheiro a todo momento, sabe? Porque você não pode só ler por recreação, você não pode descansar um tempo tocando e depois outra hora ler, e depois outra hora, tipo, aprender coisas novas. Você tem que pegar um caminho na sua vida, só um, e você tem que se desenvolver muito bem nele, melhor do que as outras pessoas que estão fazendo pior do que você. Porque aí sim você vai ganhar destaque, vai ganhar mais do que elas e você vai conseguir pelo menos ter uma vida razoável, né? Às suas próprias custas. Não, e só um adendo. Às vezes, as pessoas, tipo, com 18 anos, por exemplo, vão fazendo uma coisa e elas pensam assim: caramba, eu tô perdendo tempo fazendo isso. E aí ela para de fazer algo que ela seria, né, prazeroso, seria algo legal, e ela vai fazer algo para o futuro dela, digamos assim. Mas, cara, ela tem 18 anos. Qual é a estimativa de vida de um ser humano? Como você me vem com eu perdi tempo da minha vida pra ir tomar um sorvete com seu amigo? Tipo, caramba, cara, você tem 18. Como você falou, a vida tá aqui pra você ser criança. Então você tem suas responsabilidades, mas você não precisa, tipo, virar um robô. Você tem que ter o seu tempo, sabe? Você não tá perdendo tempo da sua vida pra tirar uma hora, deitar na cama e ler. Entende? É uma loucura você pensar que chegou a um ponto de uma pessoa com 14 anos falar: não, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho que me preparar para o meu futuro. Olha que cansativo que a gente chegou. Olha o ponto que tudo isso corroeu a mente do ser humano. Uma das coisas que acaba reforçando isso, além de tudo que a gente já falou, né? Mas é uma pressão forte das empresas. A gente já falou muito da pressão das famílias, mas e dos meios externos, né? Tipo, tanto escola quanto empresas. Mas das empresas especificamente. Porque hoje em dia todo mundo tem Instagram, todo mundo recebe ads. E só o que tem é tipo, emprego tal. Consiga reconhecimento na área de não sei o quê. É insano. Tipo, você vai ver coisas sobre a vida das outras pessoas ali, né? Se atualizar sobre o que está acontecendo com pessoas que você conhece, que você segue.
E do nada vem coisa de emprego, vem curso, vem coisas que você tem que se profissionalizar, sabe? Tipo, não tá conseguindo não sei o que, arrasta pra cima nesse curso aí e pronto. Depois desse curso, você vai ter as capacidades suficientes para ingressar em certa faculdade ou então em certo emprego para poder ganhar salário tal. E se dizem pra você, se uma empresa fala pra você sobre as capacidades que você tem que ter pra ganhar aquele emprego, você já não consegue ter aptidão pra nada. Tudo que você já tentou. E quando você tenta pra aquilo, você não consegue, utiliza-se como munição aquele ideal que a gente falou sobre você nasce para uma coisa e é isso. Você ou é engenheiro civil, ou você é matemático, ou é isso. Então, se você já perceber que você tem aptidão para alguma dessas áreas na infância, é isso que você tem que ser. E aí, pronto, você faz isso. E quando você é rejeitado, você não tem essas capacidades, você pensa, tipo, poxa, eu tentei de tudo e nada me apetece muito. Nisso que eu menos odeio, que eu até acho interessante, é saber um pouco mais, eu não consigo. Então, tipo, pra que eu sirvo? Acaba virando todo um dilema pessoal. E acho que uma das maiores... Não tô trazendo dados de nenhum canto, não, mas Não, tranquilo, pode falar. eu acho que uma das maiores causas de problemas pessoais e de consternações mentais das pessoas, hoje em dia, principalmente entre os jovens, é no âmbito profissional, sabe? Tipo assim, de você estar na escola e você acaba não achando tão legal a maneira que você interage com a escola, ou então como a escola é pra você, e você se sentir mal porque acha que não tá apto para aquilo. Você acha que você é pior do que as outras pessoas. Você vê os outros conseguindo, e pior ainda, quando é o contraste do exemplo que a gente deu, né, da pessoa que não conseguiu ver a aptidão para alguma coisa, é aquela pessoa que ela faz algo muito bem, e aí ela faz outra coisa muito bem, e outra coisa muito bem, e para finalizar ela faz outra coisa muito bem. Uhum. Isso deve gerar Deve não, com certeza gera um complexo de inferioridade gigantesco nessas pessoas. Então, Não, sobre empresas também, só uma coisa que vale a pena apontar. Você já chegou a fazer o Enem? ainda não, cara. Eu do ano passado tava acontecendo já os esquemas quando eu me toquei, fui querer saber um pouco mais, acabei Ah, perdendo. entendi. Porque assim, eu já fiz 2 Enems, né? Eu fiz um Enem treineiro e um Enem valendo, né? E na minha experiência do Enem, cara, assim que você entra no estabelecimento que você vai fazer a prova, o que você mais vê são universidades particulares falando: opa, olha, tudo bem você não conseguir entrar. Entre aqui, porque a nossa universidade é famosa por formar não sei quantos advogados que trabalharam em não sei quantos lugares. Sabe, você não está oferecendo conhecimento para ter um profissional formado, você está oferecendo conhecimento para o cara se formar e simplesmente trabalhar, entende? É uma carteirada, tá ligado? Entendeu? É tipo, a empresa tá lá e falando: ah, não se preocupe que você falhou. Venha estudar com a gente, porque aí você vai ganhar mais dinheiro. É uma coisa absurda, cara. É uma coisa absurda. O quanto que o capitalismo chegou a esse ponto, entende? Pra prejudicar tanto assim o conhecimento, a busca pelo conhecimento das pessoas. Porque no fim, né? No fim de tudo, no fim da vida é só isso mesmo, né? Tipo, o que você leva da vida é a vida que você leva. Melô Fernandes aí. Uhum. Você não vai, cadê os seus diplomas, tipo no Rio Sticks, tá ligado? Não, tá só você, o que você aprendeu, o que você vivenciou. Só que isso é comercializado, tipo, tudo é mercadoria, tudo é mercadoria. Isso talvez pode gerar um sentimento ruim, tipo, você vai lá, tenta fazer o Enem, não consegue, aí tipo, as empresas vão lá na sua cara, tudo bem que você é um fracassado, Sim, sim. vem aqui. E cara, já que você colocou esse assunto, desculpe se você se quisesse ter falado alguma coisa, eu já Não, emendando é só aqui, mesmo. só pra me assegurar mesmo. Mas já que você mencionou o Enem, é bom a gente falar sobre isso, né? Sobre o elefante branco, porque eu acho que muita gente que tá ouvindo esse viu o título já tava pensando sobre isso. Tipo, escola acabou e agora? Eita, vamos falar do Enem. Porque Claro. não tem como, né? Tipo, é um podcast brasileiro, então não tem como manter unanimidade extrema. Eu falei no início, tipo, vou tornar isso pessoal e tal, porque talvez não interesse pra certas pessoas, tipo, então pra muita gente, saber sobre pessoalmente, né? Quer saber só sobre o que a gente tá falando. Uhum. Mas acho que sobre esse assunto não tem como, porque orbitando ao redor de tudo que... Toda a formação dos jovens, né? Tipo, ou você faz o Enem, ou você morre, porque aparentemente Você é não é isso. ninguém. Tipo, Você não é ninguém. porque falando realmente como a gente pensa, como eu penso, tipo, como foi me instruído a vida todinha, porque nunca disseram que tinha nada antes, depois do Enem, caso o Enem não fosse possível pra mim, né, caso a nota de corte fosse 2,
E ou caso eu não fizesse, né? Tipo, então é a morte, porque, pô, depois de, ou você faz Enem ou o quê? É tipo isso. Não lembro se antes acabavam falando, mas com certeza falam. Tipo, falam pra crianças de 3 ou 4 anos. Tipo, imagina no Enem. Tipo, não sei que pessoa perturbada da cabeça faria isso. Mas já no quinto ano, tipo, quando ia acabar o Fundamental 1, tá ligado? Vai começar o Sim. 2. Geralmente começa a se pensar nisso. Os adultos começam a falar um pouco com as crianças sobre isso. E você, como criança mesmo, começa a querer saber desse negócio, tipo, o que que é o Enem que os jovens aí maiores estão falando que eles têm que fazer. E é um conceito até que novo, né? Porque antes era vestibular, era todo aquele esquema, e tá há poucos anos aí o Enem. Deve estar há muitos anos, mas, tipo, acho que você entendeu, tipo, a escala, tá ligado? Uhum. Isso foi virando a bola de neve, né? Porque cada ano que passa é um ano que passa, pô, é um ano a menos pra chegar no Enem. E aí pronto, no sexto ano começa mais, sétimo, oitavo, e aí antes do ensino médio é aí que começa, porque o ensino médio é como se E fosse. é assim que surge a ansiedade, né? A cada ano que passa. A ansiedade tem que ser discernida entre dois verbetes no dicionário. O primeiro é a ansiedade geral e o segundo é a ansiedade jovem, que é somente isso. Tipo, Sim, cara. a coisa que você menos quer pensar é nisso. Como é que você quer que eu passe todos os dias dessa etapa da minha vida, né? Tipo, pré-ENEM, pensando nisso, em uma simples prova que vai durar 5 horas. Tipo, você vive umas 86 milhões de horas na sua vida. Deve nem ser isso, mas enfim. E 5 delas, e mais outras 5 do outro dia, vão definir a sua vida inteira. Pessoal, eu tô falando demais aqui já. Peraí. Não, pode falar, conclua seu raciocínio. Um negócio que já me falaram era tipo assim, cara, parando pra pensar, pegue quantas pessoas na sua vida você conhece que não fizeram Enem. Ou então que, tipo, não precisaram fazer, ou então fizeram, mas não Você tiveram diz nota de dessa corte geração, boa. né? Porque a antiga, claro, não precisa do Enem. Mas Dessa geração, quem tipo. precisava e não fez, né? E que conseguiram abrir certos negócios, ou então que elas saem e se divertem com você, ou então pessoas próximas de você, né? Tipo, que não fizeram ainda, ou então não quiseram fazer, não tiveram como fazer, e que tem seus negócios, ou então que estão estudando por outras maneiras, ou então querem entrar de maneiras diferentes. Isso é muito ofuscado pra mim, sabe? Eu não sei muito do que acontece no meio profissional, sabe? Pra você ver como eu tô preparado, hein? Mas eu não Não, sei, tipo... mas é normal, você não é pra saber, Paulo. Você é uma criança. Você tem 18 anos, cara. A sua Então, vida tipo... começou agora, sabe? Você não tem como você saber, cara. Eu fico feliz que essas coisas existem hoje, em que essas várias opções estejam na nossa mão e que a gente não tenha que se preocupar tanto com certos quesitos, porque antigamente era tudo muito mais demandado, né? Tipo assim, você tinha que estudar para certo curso ou certa área de maneira obrigatória. Tipo, como você Sim. mesmo falou, acho que no início você chegou a falar, tipo assim, eu tô fazendo isso porque meu pai quer, porque minha mãe quer, porque meu avô quer, tipo, todo mundo fala hoje em dia. E eu falo todo mundo mesmo, pode generalizar aí. Tipo, fala que quer ser médico, que quer ser advogado. É só esses dois, tá ligado? Quero ser médico ou fazer É, direito. direito ou medicina, né? É, direito Isso ou mesmo. medicina. E aí os motivos é só por causa de dinheiro. E eu acabo, como eu tô nesse meio, né? Eu estudo um pouco sobre TI, o meu curso é sobre TI. Cara, como essas coisas conseguem se desestruturar facilmente. Esse conceito, né? No caso, o conceito de médico por dinheiro e tudo mais. Porque Uhum. aí você vai lá e faz um programa, grosso modo falando aqui, né? Porque a gente sabe que tem coisa por trás. Mas você vai lá, faz um programa e vende para várias pessoas. Tipo, o seu programa custa, sei lá, R$ 1.000 e você vende e várias pessoas estão utilizando esse serviço. Pode ser até mensalmente, tipo, mas mensalmente as pessoas vão pagar por utilizar aquele seu serviço na loja delas, no restaurante delas, o que quer que seja. E aí, tipo, se você vender isso para 300 mil pessoas, vamos lá, seu salário vai ser gigante. O que vai acontecer? Você já fez o seu software. Você precisa ficar trabalhando nele o dia todinho, tipo, todos os dias da semana, todos os dias úteis de mercado? Não. Você provavelmente vai ter que ir voltar para certas atualizações, caso você veja que precisa melhorar alguma coisa, ou para algum erro que aconteça, mas com certeza a carga horária que você vai passar naquele trabalho vai ser menos do que um médico. E outra coisa, tipo, o médico ele vai ganhar um valor grande, sim, mas o que ele tem que fazer? Ele atende paciente por paciente. Você não tem como, tipo, pegar 15 pessoas doentes para fazer uma cirurgia no mesmo médico, que ele vai ganhar, tipo, os 15 nesse mesmo tempo. Não tem como, sabe? Então esse conceito já foi desestruturado assim, no estalar de dedos, facinho com a chegada da tecnologia. E você vai me dizer que
a gente não tem liberdade para escolher esse tipo de coisa. E muitas vezes, na verdade, a gente não tem, né? Porque isso que eu acabei de falar acaba por ser o fator motivante, né? O gatilho para fazer isso. Porque a pessoa pensa, caramba, como é que eu posso ganhar dinheiro com o menos esforço possível? O trabalho virou isso hoje em dia. Ah, com certeza. Trabalho virou isso. Então, tipo, quer ganhar, quer ser trader, quer fazer tal coisa, tipo, Olha avalie aqui o meu números. aplicativo, eu acabei de fazer R$ 300 apostando na bolsa. Sabe, ele chega assim do nada. É muito engraçado, cara, porque eu penso, mano, como é que o cara tenta, sabe, chamar alguém pra um programa dele desse jeito, cara. E funciona, sabe? Funciona pela necessidade das pessoas de formar um dinheiro bom, fácil, né? É, pela pressão, velho, de ser alguma coisa. Tipo, ei, você já tá nos seus 22, hein, ó. Você já tá quase morrendo, mano. Então vamos ganhar um dinheiro aí, vamos fazer uma estabilidade financeira, vamos poder fazer. Vamos fazer uma poupança segura aí pra poder, caso alguma coisa aconteça. Caso alguma coisa aconteça, mano, nada começou. Eu tenho 22 anos. Sim, cara. Eu utilizo muito a meta. A meta não, mas tipo, a linha 22, a linha tênue 22 anos, porque fica um negócio até transitório, tipo. Até os meus 20 faltam 2 anos. E são mais 2 anos depois desses 22. Então, tipo assim, eu gosto muito de utilizar. Até porque 4 anos acontece muita coisa, né? É o tempo do ensino fundamental 2, né? Tipo, do sexto ao nono. São 4 anos inteiros. E aí eu fico pensando, pô, quem eu conheço que tem 23, 24, 26 e, tipo, a energia deles é boa. Tipo, são pessoas, por incrível que pareça, você pensa, caramba, são pessoas normais. E, tipo assim, você tá morrendo porque você tem 17 anos e fica, meu Deus, tô no último ano do ensino médio, e agora? E agora? Caramba, se a gente vê hoje em dia, eu vou pra uma escola presencial de música, sabe? Então, tipo, lá eu vejo muita gente diferente, sabe? E muita gente ingressa Artista, lá... né? Hã? Artista, pô. Não, Gente pô, diferente, eu digo. não, eu tô falando... Eu sei. É porque ficou meio desconexo, eu não entendi, foi mal, velho. É porque você falou uma palavra no meio, eu fiquei, peraí, eu acho que eu não entendi. Ué, como assim, tá ligado? É porque o meu ponto era outro. Ou talvez Eu possa ser o que sei. você queira dizer, velho, porque Também, eu pô, fiquei meio também. perdido. Mas, pô, Mas continue, voltando. você vê muita gente diferente. É, né? então, muita gente diferente no quesito de idade, já que essa é a minha preocupação principal, né? Tipo, a questão do tempo, né? E ela Uhum. tá incumbida na ideia de idade, principalmente. E, tipo, você pode... Lá não tem associação com nada. Tipo, é uma escola que você vai lá pagar mensalidade e pronto. Então, você pode ter 12 anos, você pode ter 8 anos, você pode ter 56 anos e você vai lá para aprender um instrumento. Eu fico maravilhado, sabe? Quando eu saio, ou então é o horário de alguém, ou então alguém tá numa sala diferente da minha, mas no mesmo horário, sabe? E é o pessoal, tipo, a criança com 8 anos lá com violão e tentando tocar, aprendendo. E aí depois do meu horário, tipo, vem uma moça, uma senhora de... Com mais de 50 ela tem, tipo, sem querer ser muito taxado aqui, sem taxar nada. Me poupem, por favor. Não, É só não tem pra nada a ver, poder... você não falou É nada. importante pra narrativa. Mas, tipo assim, inclusive é uma maneira de apreciar o que ela tá fazendo, sabe? Tipo assim, Claro. ter apreço por ela, ter carinho por ela. Tipo, ela com 50 e poucos anos e indo lá pra começar a aprender e tudo mais. E ela, com certeza, não tá incumbida a ela essa pressão, sabe? Não é uma incumbência extrema dela. Ih, vai tocar piano agora, é? Você sabe que você tem que ser profissional em 2 anos. Tipo, não. Sim. Ela provavelmente tá fazendo por diversão, assim como deve ser. Tipo, lógico, não vamos entrar aqui na questão da... Como a gente já falou algumas vezes no profissional, né? No mercado da arte. Que aí realmente muitas coisas acabam sendo abordadas sobre você realmente ter que trabalhar em cima da sua arte e tudo mais. Mas falando aqui de maneira geral, né? Como deve ser, tipo, você estudar arte ou então querer tocar ou pintar por questão de gosto mesmo. E aí eu fico um pouco despreocupado, tipo, pô, eu tô só nesse meio tempo, sabe? Eu sou só mais um desses de maneira positiva, né? Só mais um em meio a esse multidão de pessoas diferenciadas, pessoas exóticas, a criança de 8 anos tocando, eu com a minha idade tocando, a senhora com a idade dela tocando. Todo mundo tem que simplesmente satisfazer o seu desejo pessoal. Sim, inclusive eu lembrei um negócio que eu queria falar no início, que eu acabei esquecendo. Mas quando você falou que as pessoas deixam de perseguir isso pela felicidade delas, sabe? Vira como se fosse um desejo externo. E isso é super verdade. Porque você deixa de viver a sua vida por meio aos seus desejos, seus requisitos, e começa a recolher os requisitos externos. Tipo, as suas motivações deixam de ser suas e viram alheias.
Tipo, é como se tivesse vários requisitos no A e você fosse escolhendo, ok, esse grupo social quer que eu seja isso pra melhorar tal coisa, que mais, que mais? Aqui, minha família quer que eu seja isso pra tal coisa. Fica louco, porque a gente não tem mais vontade própria. Tipo, quando você é criança, adoro mencionar criança, porque crianças são maravilhosas, tá ligado? E é a parte mais importante da vida, de certa forma, pô. A criança, a própria criança lá que tá tocando violão, é uma vontade dela, ela não tá se preocupando em como as outras pessoas estão tocando e como ela deve tocar, ou se ela acha que ela tá tocando menos que aquilo. Tipo, caramba, aquela pessoa tá tocando muito bem e olha o que eu consigo fazer. O que eu consigo fazer é pouco em relação ao que aquela pessoa tá fazendo. Não. A única coisa. Pode confirmar, eu sou pedagogo, hein? Uhum. A única coisa que vai fixar na cabeça da criança, então que vai só até meio que despertar uma curiosidade na cabeça dela, uma afirmação, quando ela vê esse tipo de coisa acontecendo, é só isso. Caramba, ele toca violão, eu também. Só isso. Só isso. Sim. Ela não vai endereçar nenhum estereótipo, ou então nenhuma pressão, nenhuma comparação do que, pessoalmente falando de novo, né? Eu faço. Não, vai vir primeiro, essa pessoa toca, e aí já vai vir os outros requisitos, tipo, como ela tá fazendo, sei lá, a mão direita, como ela tá fazendo a mão esquerda, qual é a velocidade, ok, qual é a qualidade disso aqui, qual é o conhecimento teórico que ela tem, qual é o que eu tenho, será que ela tem mais? Tipo, você começa a fazer comparações automaticamente. Você tem que, tipo, apertar o freio da sua cabeça e falar, pera, mano, pera. Uma coisa que a gente tem que entender é que cada um tem seu ritmo e cada um tem suas vontades, principalmente, né? Porque ritmo inicia toda uma discussão de, tipo assim, você gerenciar o seu tempo e de tudo mais. Agora, vontade é um negócio universal. É uma coisa que o Lucas Nutilismo falou, que eu achei muito interessante, era dizer, tipo assim, cara, eu não vejo, tipo, dominar um instrumento a melhor maneira de você se comunicar com a música, sabe? De você Sim. conseguir fazer todas as técnicas de todas as formas e tocar todas as músicas que você ouvir. Tipo, ouviu, tocou, tipo, você é o mestre de todas. Dominar um instrumento não é o que eu quero. O que eu quero é passar uma mensagem, transmitir minhas emoções e minhas mensagens por meio do meu instrumento. Então, eu sei que a minha técnica hoje provavelmente não é a melhor de todas, não é a com mais destreza, mas ela me satisfaz, eu me sinto bem tocando violão daquela maneira. É uma conexão, cara. É uma conexão. E você vê que essas preocupações saem até, tipo, vão além de só, qual é o meu futuro, o que eu vou escolher pra fazer, né? Você vai conseguir, digamos que você entra numa faculdade, você vai se formar, mas você ainda tem todo o resto da sua vida para se preocupar com o seu trabalho, com a sua família. Você tem outras partes da sua vida, só que como a gente é ensinado não, trabalhar igual a futuro, sabe? É só isso. Ninguém te ensina outra coisa que não seja um homem bom, né? No caso da gente, nós dois, por exemplo, seja um homem bom e trabalhe, bote dinheiro na mesa e pronto. Comida e etc. É só isso. Ninguém te ensina os prazeres da vida, se é que você me entende, sabe? Então, tipo, Com você certeza. tem todas essas preocupações, isso excede até a parte do estudo e não tem o que você fazer. Porque todo dia é uma construção, eles constroem um prédio na sua cabeça, assim, sabe? Com essa ideia. E todo dia vão lá e voltam ao mesmo ponto. Todo dia vai lá, bate na porta do apartamento 1, depois no 2, depois no 3, Exatamente. até ocupar todos os apartamentos da sua cabeça. E ninguém te explica que, na verdade, tipo, dar errado, falhar, desistir é algo normal, sabe? Eu gosto de falar que sempre é uma opção. Parece que é meio, digamos que exagerado, né? Você Não, falar, mas na desistir minha visão, sempre é uma opção, completamente sabe? correto, pô. Pra mim, desistir sempre é uma opção. Sempre. Então, tipo, não, é meio tipo, Então, depressivo, né? Meio, assim, melancólico. Pode eu tô ser, rindo pelo cara. fator cômico, porque é verdade, por mais que Mas é seja dito o verdade, contrário. cara. É verdade. Desistir sempre é uma opção. E, tipo, você vai desistir de muitas coisas na vida. Não tem como você ser um protagonista de filme, um super-herói que nunca desiste de nada, né? Então, tipo, você vai sair do seu primeiro emprego, muito provavelmente. Você vai desistir da sua primeira faculdade, muito provavelmente. Não com todo mundo, mas isso acontece, é uma realidade, sabe? Você pelo menos vai pensar em parar a faculdade. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Alguma coisa vai acontecer e você vai pensar, poxa, a faculdade não tá dando certo, sabe? Vai de você continuar ou não.
mas vão surgir muitos problemas na sua vida. É o que a gente vê, a formação que a gente vê, assim, na vida das outras pessoas tudo é tranquilo, então eu sou o estranho por ter coisa dando errado, sabe? E isso gera muita preocupação na mente da pessoa, muita, e a pessoa não sabe o que fazer. Porque eu, que tenho meus milhares de problemas, ia pensar em falar com o Paulo, que supostamente tem a vida perfeita. Claro que eu não vou falar, né? Então, tipo, vai corroendo cada vez mais, e aí eu não vou saber o que eu vou escolher do meu futuro. Porque pra mim o futuro tem que ser perfeito. Acabou a escola, você é o sabe? É isso que eu tô falando. E como você acabou de falar, tipo, principalmente o que que eu vou fazer com um exemplo que é igual a você, tipo, uma pessoa que é da sua idade, que razoavelmente teve as mesmas qualificações que você, porque, tipo, hoje em dia tem toda essa questão etnorracial, questões de gênero também, né, que dificultam Sim, muito sim. e acaba segregando muito as capacidades das pessoas, os privilégios e as oportunidades. Mas, tipo, de igual para igual, também serve a comparação, sabe? Você vê aquela pessoa na sua idade com as mesmas coisas que você passou, conseguindo, entre aspas, né, se bem sucedeu, então se adepto à mudança, e você pensa consigo mesmo, pô, quem sou eu perto daquela pessoa, né? É exatamente como você falou. Pois é. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escutar histórias de pessoas mais velhas, de pessoas que praticamente já viveram a vida toda, sabe? Tipo, Sim, experiências, né? hoje elas vivem pra contar dessas experiências. É um negócio muito louco. Você vive a sua vida todinha pra no final você compartilhar seu conhecimento e sua sabedoria com as pessoas ao seu redor, com sua família, então com seus amigos, ou então seja de maneira ou publicamente, né? Tipo, pra quem fez história e hoje tá nos livros, ou então tá na mídia e tudo mais, de maneira positiva, né? Como os grandes ativistas da história. E mas tipo, não necessariamente essa galera mais famosa, porque o meu ponto é realmente ouvir as histórias de pessoas próximas de mim, tipo avós, avós, contando sobre a história deles tanto no âmbito profissional, né? Então, tipo, Uhum. assim que eu saí da escola, eu tinha 17 anos, meu primeiro emprego foi tal. Aí depois que eu fui trabalhar, me botaram num canto e tal. Não, cara, eu adoro escutar essas histórias, porque vai me humanizando, nem como se estivesse humanizando a pessoa, humaniza você, porque você mesmo não falou, né, um tempo atrás nesse podcast, você falou, tipo, é como se a pessoa fosse um robô, você nasce, ok, brincou pelos seus 10, 12 anos, brincou, pronto, agora vamos nos preocupar com o seu futuro, até você morrer, hein? Tipo, é como se fosse um robô. E aí, quando eu escuto esse tipo de história, é como se eu fosse me humanizando, eu deixasse de ter esse algoz de robô, sabe? De querer ir atrás de coisas para me profissionalizar. Faz com que você crie na sua cabeça a possibilidade e a pujança, né? Tipo, o vigor para você se reinventar, para você Uhum. fazer coisas novas. Porque geralmente nessas histórias que eles contam, os empregos são completamente diferentes. Tipo, o Ah, primeiro emprego claro. foi em tal coisa, o segundo foi em tal coisa, o terceiro foi, sei lá, tipo, em administração. Aí o segundo já foi em design, foi na empresa de design. Aí o terceiro já foi, tipo, vendendo curso na internet, tipo. E aí vai E as mudando. oportunidades eram diferentes, né? Não significa que você tem que almejar isso, né? Ser o máximo que você consegue na sua vida, dominar o máximo de aspectos possível. Não. A questão é que essa pessoa que fez isso se sentiu bem fazendo e a capacidade de se reinventar fez com que ela se mantesse de pé. Ela poderia muito bem, tipo, ter todos esses 3 ou 4 empregos na mesma área, mas ela ter sido demitida de 4, tipo, firmas ou então empresas diferentes. Mas a capacidade dela se reinventar, talvez no modo de agir, talvez nem na área, mas tipo no modo de agir, fez com que ela se bem sucedesse melhor em certa empresa do que em outra. Então, retornando de novo o que você tinha falado sobre a felicidade, é você fazer porque te faz feliz, é você viver uma vida que vai lhe sustentar de certa maneira com alguma coisa que você se sente bem fazendo no seu trabalho. Se você não consegue achar isso, que seja na coisa que menos te prejudica, sabe? Que traga o seu sustento. Que infelizmente é isso, né? Tipo, o discurso que a gente tem que dar é esse. Se você não gosta de trabalhar, pegue pelo menos um trabalho que você odeie menos, para você pelo menos trazer dinheiro à sua mesa e você conseguir comer, conseguir ter onde dormir e se sustentar.
A pessoa, tipo, então ela só se realizou quando ela se formou em direito e foi juiz. Não, não. Ela teve a vida inteira. E ela aproveitou a vida inteira até que ela escolheu fazer o que ela queria, sabe? Claro, não foi do jeito que ela queria, ela pode ter trabalhado braçal, entende? Foi o que a vida deu pra ela, como você falou. Às vezes a pessoa não consegue, né? Às vezes a pessoa tem que recorrer a coisas que não seriam ideais, né? Só que, Brian, tipo, ela não conseguiu. Ela não conseguiu. pra finalizar, pessoalmente falando, eu espero que. Eu não fiz o Enem, né? Como eu falei pra você, e é como se fosse um fantasma, sabe? Um dementador que tá ali esperando. E querendo ou não, você fica preocupado, mas o que eu tento manter na minha cabeça é tentar diversificar essa obrigação da maneira mais espontânea possível. Para que eu não me sinta mal realizando aquilo, porque isso vai piorar. Se você se sentir mal fazendo, você não vai conseguir realizar uma boa prova, você vai ficar tenso, você vai ficar preocupado. É porque Então o problema, Paulo, é que todo mundo, eu não queria nem cortar, mas tipo, é uma coisa que é essencial pra se falar. O problema é que o pessoal vê o vilão como o Enem e o Enem como um vilão, se é que você me entende. Então, tipo, o Enem é aquela entidade que vai bloquear o seu caminho e vai decidir se você vai ser alguém ou se você vai ser ninguém. Só que quando você senta na cadeira, que você abre e você fala, cara, o Enem é isso, você vai abrir, assim, o caminho da felicidade, entende? Porque é uma prova, cara. Falando do jeito básico, o Enem, se você é uma pessoa que está se preparando para um concurso ou uma prova, você abre a prova online, você faz um cursinho, você faz alguma coisa, ou a sua escola, porventura, aplica um simulado, confia em mim, o Enem muitas vezes não chega nem aos pés disso aí. Porque o conteúdo do Enem ele é focado mais em pegadinhas e te fazer errar do que ver se você sabe o assunto. Se é que você me entende, sabe? Então, tipo, quando você abrir o Enem, a pior coisa que você pode fazer é estar nervoso. Você pode estar com o coração acelerado, essas coisas, você pode estar indeciso, você pode querer sair de lá. Mas quando chegar a hora, leia a questão. Se não entendeu, leia 1, 2, 3 vezes e marca o que você acha que tá certo. Não sabe? Vai pra próxima, não perca tempo naquela questão. É simples assim. Porque, por exemplo, o último Enem, que foi o que eu fiz, né? Ele ficou conhecido até na internet como um dos Enems menos conteudistas. Ele envolveu muito mais raciocínio lógico e, tipo, você entender a base do assunto do que você saber um ano, um nome, uma reação, entendeu? Não existia tanto isso. Então, tipo, até biologia, cara. Biologia, física, as coisas que são conhecidas por demandar muito conhecimento específico, não foi tanto assim. Não tanto quanto os outros anos que eram mais conteudistas, né? Então, enquanto a sociedade avança, as provas vão avançando também e vão se modificando. É fato que os últimos 3, 4 Enems foram cada vez mais difíceis, né? Os temas não foram os esperados, foram surpreendendo a galera, o que pode incomodar um pouco o pessoal que se prepara fora, né, da escola ou, enfim, da prova para poder chegar lá e já estar pronto para escrever um tema. Isso pode atrapalhar um pouco. Só que, no fim, se você está concentrado e você tem confiança do que você está fazendo, isso é o mais importante. Foi a experiência que eu tive com o Enem, sabe? Independente de eu passar em alguma coisa ou não, eu me sinto já realizado por ter conseguido sentar na prova e falado, eu marquei conscientemente, sabe? E se eu chutei, se eu não sabia, pelo menos eu tentei. Então o Enem não chegou, apontou uma arma na minha cabeça e fala, escreva. Não, eu mando na prova, eu faço a prova. E, tipo, uma das maiores preocupações que alguém pode ter é o Enem pode ser político, né? O presidente falou que ia se envolver, que ia... Não teve nada disso. Não teve nada disso. Então, a gente tem um país imenso, com milhares e milhares de pessoas aqui, que moram aqui. Não tem como um cara, uma organização chegar e propositalmente fazer uma prova para que você não passe. Ele vai fazer de tudo para você não conseguir passar, porque infelizmente essa é a sociedade, né? Então a prova foi feita para só, digamos assim, manter as melhores pessoas com mais condições para entrar nas faculdades, né? É fato que até, por exemplo, as UFs, as universidades federais,
elas são, em sua grande maioria, pessoas de escolas particulares. Mas o meu ponto é, no fim, é você contra você, entende? Então você vai usar o que for possível para fazer isso, sabe? É você contra Profundo. você. Essa é a visão que eu tive do Enem. Claro, eu fui uma pessoa privilegiada, eu vim de uma escola particular, eu fiz um tempo um cursinho, então pode ser mais fácil para mim. Mas o que eu digo é, se você acredita em si mesmo e fez o possível, você não tem o que se preocupar. Porque passando ou não, você tentou, sabe? Essa é a ideia. Você não pode ver o Enem como uma parede impermeável, uma parede, um bloco maciço. Não. O Enem é um papel que você vai escrever e vai entregar para alguém. É só isso. Quando você se depara numa situação dessas, que você quis fazer alguma coisa, ou tá pretendendo realizar algo, né? Fugindo um pouco, não necessariamente precisa ser sobre o Enem, mas querendo realizar algo, e depois que você termina, às vezes você tem um resultado razoável, às vezes o resultado é ruim, mas que você é perguntado, pode ser por outra pessoa, pode ser por você mesmo, mas tipo assim, você fez o seu melhor, o seu possível melhor. E se você se pergunta, e se você se questiona e acaba chegando à conclusão de que, caramba, realmente eu acho que eu podia ter feito melhor. Tipo, eu acho que de todas as decisões que eu tive que tomar para chegar até aqui e obter esse resultado, vamos convenhei-me, tá ligado? Porque é só você com você mesmo, tá ligado? Sim, Você sim. mesmo, como você mesmo falou. Vamos convenhar que eu poderia ter feito melhor. E aí você pode ficar pensativo e até um pouco ressentido, então tentar trabalhar melhor nessa questão. Mas, cara, se você olha para trás e você fala, meu Deus do céu, quanto eu me sacrifiquei para isso. Eu fiz o meu possível melhor. Definitivamente, eu fiz de tudo que era possível para mim. E você obteve aquele resultado, pronto, o peso já saiu das suas costas. Porque se você pudesse ter feito melhor, eu, particularmente, ficaria pensativo e ressentido. Tipo, caramba, eu poderia ter feito melhor. Por que eu não fiz? Talvez o resultado fosse outro. Exatamente. É como se fosse, tipo, naquele momento, aquele é o resultado do meu esforço. Não necessariamente é um esforço ruim ou um esforço bom. Porque não existe isso. Você fez o seu esforço. Não é como se seu esforço fosse melhor do que o do outro, não. Porque se você deu tudo de si e a outra pessoa também deu tudo de si, e você tirou 78, a pessoa tirou 63, isso não quer dizer que o seu esforço é melhor que o dela. É que o que você fez, com as condições e talvez privilégios que você teve, fez com que você obtesse aquela nota. Eu com certeza não vou ficar preocupado com realizações futuras, sabe? Tipo, eu quero pra mim me sentir feliz em momentos em que eu não necessariamente esteja devendo algo pra alguém ou pra alguma empresa, sabe? Eu não vou ficar querendo me martirizar porque eu não tentei de tudo na minha vida, sabe? A vida que eu levo já é boa, as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Carregam uma mensagem, sabem um pouco de mim. E isso que eu já faço, até esse podcast, já significa bastante pra mim, já me dá uma sensação de realização, porque eu me desafiei a fazer algo, tipo, ninguém nasce com um podcast, e eu fiz isso. Então, é você tentar apreciar isso e não querer sempre martelar os seus pequenos projetos, quaisquer que eles sejam. Se você tem um projeto de organizar o seu quarto de uma maneira bem legal, imprimindo certas coisas, tipo, não fica martelando pra, tipo, ele podia ser melhor desse jeito. Aí quando você reforma, ele pode ser melhor desse jeito. Deixa o projetinho lá. Você não fez? Tem apreço por ele agora, sabe? Sim. Mas o mais irônico ainda é eu escolher fazer direito. E eu não serei hipócrita, eu vou falar que uma grande parte da minha razão de fazer direito, claro, existe a porcentagem de querer fazer direito, porque você sabe que desde criança, né, a gente se conhece há muito tempo, eu sempre gostei muito de discutir, gostei de entrar e fazer as coisas, provar o meu ponto, né? Então, tipo, advogado é uma certa aptidão para mim, só que a minha verdadeira paixão era ser professor de história, né? Eu queria ser professor. Só que aí entra até no que a gente já falou, né? O meu pai chegou e falou, tipo, não, cara, não, você não pode ser professor de história, sabe? E ele não fala isso porque ele se decepcionaria pelo meu futuro como um professor de história, não. Mas é pelos perigos que tipo, essa decisão poderiam proporcionar para mim. Desde não ter dinheiro para fazer as coisas que eu quero, até preconceito mesmo, sabe? O pessoal pode achar que eu sou de uma visão política e acabar me atacando,
ou só por eu ser professor de história, né, porque isso muitas vezes acontece, ou então, tipo, o ato, né, a existência do professor, ser professor, já é outro problema que envolve outras coisas sociais, né, então pode trazer pode ocasionar outra coisa, né, já esse fato. Então, tipo, meu pai, ele se preocupa muito com isso. Eu não vou dizer que eu concordo, mas eu pelo menos tento entender o que ele tá falando. E, assim, para evitar uma briga com a minha família, e é claro, meio que me rendendo um pouco a esse sistema, eu penso em trabalhar envolvendo direito, que é uma coisa bem próxima de história, se a gente parar pra pensar, né? Então, tipo, eu escolhi o mais próximo de história que ia me satisfazer, só que uma coisa eu tenho certeza na minha vida. Não é nem morte, porque a gente não sabe nem se, tipo, a ciência vai burlar isso de alguma forma enquanto a gente tá vivo, né? Se vão descobrir alguma maneira de você dar upload na sua mente na internet, enfim. Então, no mundo de hoje em dia, você não pode nem dizer que tem certeza que vai morrer. Mas uma coisa eu digo que está certa, eu vou fazer história. Em algum momento eu vou fazer história, sabe? Nem que seja numa faculdade particular, com o meu trabalho já envolvendo direito, essas coisas, mas uma coisa eu vou fazer, porque, como minha mãe sempre fala, você tem que buscar se realizar. E se realizar não precisa necessariamente envolver trabalhar com algo que você quer, né? Você pode fazer alguma coisa que você vai ser feliz fazendo aquilo. E o que eu acho que vai me fazer feliz é fazer história, entende? Então é uma coisa que eu vou buscar, pelo menos isso. Cara, e esse eu acho que é um mantra desse episódio todinho. Tipo, é exatamente isso que você falou. Como eu disse, você é o cara das palavras. Tipo, é exatamente isso. Você tem que se realizar de alguma maneira. Pronto, quer sumarizar esse episódio? A única coisa que você deve almejar é sua felicidade pessoal. Você tentar se realizar. E isso não precisa envolver o trabalho. Pronto, é isso, sabe? Sim, pois é. Uma das coisas legais é que a gente, tipo, em vários pontos da nossa vida acabou brigando e aí depois, tipo, se reconciliando em algum assunto ou então alguma coisa. E tem vários pontos em que a gente acha ideias contrárias, mas é sobre isso. E é a diversão da coisa, pô. A diversão da coisa, entende? Se você viver na sua mesma bolha, pô, como é que você vai desenvolver inteligência emocional para lidar com seus problemas pessoais, ou então para alguma ocasião diferente aconteça, ou então para estar aberto às ideias do mundo, ou então saber ajudar as pessoas, porque é isso, é saber ajudar, só que você não vai sentir empatia pelas pessoas sem um mínimo de contato com diferentes vivências, né? Ah, com certeza, cara. E o principal é abrir a mente, né? E muitas vezes ninguém é uma fortaleza impenetrável. Eu já mudei minhas ideias por algo que você falou, entende? É algo normal. E isso tem que acontecer, na verdade. Idem, vice-versa também. Bom, então, agradecendo também a você que ficou até aqui escutando, a gente acaba conversando, acabo ficando confortável aqui falando com o Vitor, eu acabo saindo para certos assuntos, acaba que o tema do podcast acaba sempre pulando para algum outro assunto, mas eu acho interessante isso, porque isso não nos deixa presos a um único conceito, se a gente quiser, até porque o podcast é meu, né? Primeiramente, o podcast é meu. E segundo, isso faz com que a gente tenha liberdade, se quiser adicionar algum comentário de alguma coisa. É porque, na verdade, eu boto os temas para pelo menos eu saber para onde eu tenho que ir. Porque se fosse, tipo, pelo menos eu não consigo fazer como uns podcasts tradicionais, sabe? Esses que já estão, esses que se consolidaram aí. Sim. Porque, pô, eu quero ficar falando para sempre, tipo. Então eu fiz os temas no meu podcast, os episódios são por temas, para que eu saiba onde começar e onde terminar e não ter que ficar enchendo o seu saco de você que tá ouvindo durante 6 horas. Então, se você tá escutando até agora, muito obrigado, agradeço muito. Como o Vitor falou, ele tava falando comigo antes do podcast começar, tipo, que pelo menos se tiver 10 pessoas escutando ou 5 pessoas escutando, são pessoas que dedicaram aquele tempo da vida delas a prestar atenção no que nós tínhamos a dizer e nem se importou em falar algo, tipo, ela sentou quietinha e tá escutando isso, tudo que a gente tá falando quietinha, sem, entre aspas, sem ter direito a falar nada, né? Pois é, uma gravação, né? Então, Vitor, novamente, muito obrigado pela sua participação. Para você que acompanha, lembre-se de compartilhar com os outros o podcast se você achou interessante, se você conhece alguém que adoraria esse tipo de conversa mais descontraída. E se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, sei lá, se a gente conseguir bater uma meta de 100 inscritos em qualquer ponto aí, acho que eu conseguiria reunir pujança dentro do meu coração para poder fazer mais episódios, se for da sua vontade. E seguir no Spotify também,
caso você acompanhe só no Spotify, porque hoje em dia a gente que tá querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, então você abrindo lá no Spotify, já aparece lá novo episódio, Slip Slop, e você pensa, caramba, faz tempo. Então, muito obrigado por dedicar esse seu tempo. Até a próxima, e até a próxima, Vitor. Valeu!